Olá pessoal, apenas como introdução ao assunto que eu abordei no último vídeo, que diz respeito à Epístola de Tiago, lembrando que Tiago, irmão do Messias, lembrando que Tiago, um líder vamos usar um termo mais próximo daquilo que foi, líder daquilo que se chamaria e que se chama uma sinagoga dentro de Jerusalém, tendo sido a sua principal liderança e que nos textos traduzidos consta como congregação e outros termos, né? Podemos usar congregação se você preferir, mas é importante ficar claro que nós estamos dentro de um contexto do judaísmo primitivo com a inclusão do Messias e Yehoshua, assim consta no texto hebraico, tá? E nós vamos adotar esse termo exatamente porque é isso que consta lá. Então, do ponto de vista interessante, quero apresentar para vocês, talvez vocês não tenham tido acesso ainda, que é esse que se chama o Novo Dicionário da Bíblia. Eu já mostrei aí, tá aí no meu Instagram, consta aí, né, para informação geral, como uma das fontes de consultas existentes sobre o assunto, né? E aqui está mais detalhes sobre o livro. Vou até aproveitar e passar o ISBN para quem gosta de pensa talvez em ter acesso, que é ISBN 8527502143. Esse novo dicionário da Bíblia, na verdade, ele só tem esse nome, porque ele foi feito a partir do título original, né, o Novo Dicionário da Bíblia, em 1962, quando eu tinha 1 ano de idade. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Então é isso, né? Aqui tem um prefácio a edição em língua portuguesa, um prefácio a edição em língua inglesa, e tem várias informações aqui do próprio dicionário. Mas o que nos interessa agora é aquilo que está neste dicionário com relação a Tiago e sua epístola. Esse é o ponto. Tá? E nós vamos descobrir coisas interessantes que talvez você não tenha imaginado ainda. Sim, eu estou lendo a página 1609, que fala sobre a Epístola de Tiago. Reconhecendo a identidade do autor, várias informações históricas, desinformações da Espanha na Idade Média, antes disso. E o que chama a atenção aqui, de uma forma, ele foi feito um teste de apostolicidade. Para quem não sabe, era uma autorização para fazer parte do cânon. Então nós temos, né, já falamos sobre isso, no livro falo também, sobre o cânon católico, o número de livros e o número de livros a partir de Martinho Lutero, que houve uma redução nesse número, para o que existe hoje, que é o que você tem na sua Bíblia traduzida em português, né? Aqui fala uma coisa que chama atenção. E o que diz aqui? Que a recusa de Lutero, né, que desenvolveu todo esse contexto a partir daquelas 99 observações que ele fez, da separação da Igreja Católica, se transformando numa seita. Lembrando que o conceito de seita é que existe uma religião matriz e aqueles dissidentes que, embora neguem alguns dogmas ou algo daquela religião, mantêm o restante. Isso se chama seita, é uma dissidência da Igreja Católica. E assim surgiram os luteranos e por aí vai até hoje os protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, etc. E aí segue assembleias, etc. Aqui fala sobre uma recusa inicial da parte de Lutero em considerar esse livro da Epístola de Tiago no mesmo nível de igualdade com os outros livros canônicos, né? Porque no entender de Lutero, na opinião dele, contradiz o ensino de Paulo sobre a justificação e, consequentemente,
ele queria recusar inicialmente, mas foi dissuadido disso. E assim, principal motivo, né, porque ele tinha um juízo pessoal. Só que esse juízo pessoal de Lutero, ele não é e nunca foi sustentado por qualquer evidência patrística. Evidência patrística são aquelas explicações que estão dentro da história da igreja, History Ecclesiastic, que são os pais da igreja que escreveram. São 10 volumes, é um assunto muito extenso, não vou me deter nisso agora, mas está no livro também essa explicação. Então, quando se fala sobre questão de doutrina, que foi o que eu falei no último vídeo, é isso que nós estamos falando. É entender isso. Isso é muito importante compreender isso, porque isso define, inclusive, não apenas uma religião, mas define como essa religião trata e absorve a palavra do Eterno. Isso é muito importante, é importantíssimo, porque a própria Escritura fala sobre falsas doutrinas. É isso que nós estamos conversando aqui, doutrinas. E aqui eu estou mostrando na página 1609, desse novo dicionário da Bíblia, que foi impresso em 1962, e lá, aqui, melhor dizendo, na página 1609, fala claramente sobre a recusa de Lutero, né? Lutero é um líder religioso, Martinho Lutero, e tem a sua obra histórica, é só pesquisar, vocês vão ter muitas informações, e ele fez uma redução no número de livros, não aceitando o cânone católico, vamos chamar assim, e adotando um novo cânone, que é o cânone dele, de Lutero, que é o que você tem na sua Bíblia hoje. Exatamente isso que eu estou dizendo. A escolha dos livros que você tem aí foram feitas por Martinho Lutero. Tá? Dentre outros também que concordaram, é claro, isso é óbvio, né? E o que nós estamos falando aqui? Por que Lutero recusou inicialmente, mas foi vencido, porque é insustentável a opinião pessoal dele com relação a negar a autenticidade dessa epístola, que já estava no cânon católico, que já estava em outros textos de outros povos daquela época, daquele período. Então, não existe nenhuma evidência patrística, histórica, arqueológica que sustente a versão de Lutero em recusar a epístola de Tiago. Feita essa apresentação inicial sobre quem é Tiago e o que ele representa, e a liderança que ele exerceu em Jerusalém, não apenas com os judeus e também com os gentios, a gente não pode ignorar que o livro de Atos, quando fala sobre o livro de Atos, o que aconteceu lá vamos chamar de comunidade inicial, dos seguidores do Messias judeu, o Rabi, né, que ele era um professor, um Rabi, Yehoshua, ben Yosef, ben Davi, né, essa comunidade, que embora a gente encontra tudo no Novo Testamento, tudo junto, essa comunidade não estava presente, Paulo, nessa ocasião, em momento algum, só depois. Paulo teve a sua visão pessoal com relação ao Messias, né? E a partir daí ele fez viagens, não foi exatamente de momento imediato para Jerusalém, até uma questão que poderia ser questionada, né? E ele relata depois, mais para frente, nas cartas dele, que teve contato com Tiago, reconhecendo como irmão do Messias, né? Eu não me lembro de cabeça, dá uma procurada aí, acho que não sei se é Gálatas 1:1, não sei, não me lembro de momento, mas só pesquisar que vocês encontram. E aí, nós temos a questão importante, ou seja, o que é esse ensino dessa epístola, o que é tratado ali, né? Então, assim, e lembrando que essa epístola, ela tem informações específicas sobre a questão que envolve a obediência ou não à lei e outras doutrinas, né? Enfim, de tal maneira que
os próprios pais da igreja receberam essa epístola de Tiago com muita tranquilidade. Lutero, evidentemente, posteriormente, inclusive, na sua dissidência dessa visão cristã, vamos chamar assim, católica, apostólica, romana, e também ortodoxa grega, que também aceita, enfim, recusou. Queria recusar. Não conseguiu por motivos óbvios, é a insustentável teoria de retirar a epístola de Tiago. E por que você não ouve falar da epístola de Tiago nos seus templos, nas suas igrejas, enfim, por aí? Não se fala muito, né? Dá-se uma ênfase absoluta para Paulo e nega-se o irmão do Messias e o seu ensino, que, por sinal, diverge do de Paulo. É isso que é o que nós estamos conversando com você. Divergências doutrinárias. Divergências doutrinárias sobre a justificação dos pecados, por exemplo, entre outras, certo? Esse é o ponto. Então, eu repito, até faço um convite, para de ficar discutindo questões, repetindo, sem parar, como se fosse um repetidor de texto, de versículos, e aprofunde-se no estudo da sua própria Bíblia, da própria Escritura, e descubra o que fala essa epístola de Tiago. Tá bom? Só para acrescentar informação e conhecimento, que talvez você não tenha tão fácil disponível, ou alguém nem tenha dito nada disso para você, nós vamos pegar aqui o livro de Atos, e vou fazer uma rápida informação para vocês aqui, ó. Vamos lá, Atos 2, 42, que é exatamente como viviam os convertidos. Os convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tiago é apóstolo. Paulo nunca foi apóstolo do Messias escolhido por ele. Tiago sim, e os outros 12, e mais Matias depois, quando o Iscariotes deixou de participar do grupo dos 12. Entende o que eu estou falando? É isso mesmo que eu estou falando para você que está me ouvindo agora. Então aqui significa perseverar na doutrina dos apóstolos, não dos outros, mas dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão, nas orações. E aí, quando se fala sobre isso, esse é o resumo essencial dos elementos essenciais necessários para o discipulado e o ensino cristão, que é o que você, com certeza, ou possivelmente, não são todos que são cristãos, evidentemente, mas você que tem um amor pela verdade vai entender em profundidade, deve entender em profundidade. Isso que significa você dar o testemunho da tua fé. E aí também fala que todos os que creram estavam juntos, ou seja, demonstra unidade, que somente posteriormente, anos depois, que Paulo começou a falar disso. Será que nós temos divergência? O próprio Lutero reconhece. Se você não reconhece por qualquer razão ou quer fazer um questionamento profundo, muito bem. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos ao verdadeiro estudo das Escrituras. Tá bom? A gente fala mais, viu? Beijo grande. Tchau.